Eu quero convidar a igreja para que você abra a Bíblia no livro de Esther. Esther. O Senhor trouxe esse texto ao meu coração agora à tarde. Um livro pequeno, antes do livro de Jó, para facilitar. Então tu abre Salmos, retrocede Jó, retrocede Esther. Livro de Esther. Eu tenho certeza que esta palavra é uma palavra precisa para vidas nesta noite. Enquanto isso, as crianças, todas as crianças podem ir para a igreja Kids, o santuário Kids, e todos os adolescentes também. Então aqui vão ficar apenas os adultos. Então as crianças pequenas para o departamento infantil, as crianças um pouquinho maiores para o culto, que vai ser um culto só para eles, e os adolescentes também um culto só para eles. Glória a Deus. Esther, capítulo de número 2. Depois a gente vai voltar para o primeiro, mas eu quero colocar, abrir a leitura com esse texto. Esther, capítulo 2, versículo 5. Esther, livro de Esther, capítulo 2, versículo 5. Diz o texto assim: Ora, na cidadela de Suzã, havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quias. É a genealogia dele. Versículo 5. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfão de pai e de mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Amém. Diga: Senhor, que esta passagem tenha um princípio e que o princípio seja verdade na minha vida hoje. Em nome de Jesus, dizemos amém. Tome o seu lugar. Você já tinha ouvido falar que Deus é um Deus que faz coisas grandes? Porém, tem coisas que são tão grandes, tão especiais,
que a gente fica um tanto quanto, eu diria, perplexo, assustado. Por que que o livro de Esther está na Bíblia? Para dizer para mim e para você, que o Deus que nós servimos é um Deus muito grande. E Deus grande faz coisas grandes. Amém? Diga assim, Deus grande faz coisas grandes. Porém, o Deus que é grande e que faz coisas grandes na terra, Ele não trabalha sozinho. O Deus que é grande e faz coisas grandes, Ele não trabalha de forma autômata. Não! A Bíblia diz assim em Atos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia coisas extraordinárias. Diga assim, Deus, pelas mãos de um homem, de uma mulher. Então, o Deus grande, Ele faz coisas grandes, Ele tem poder, mas Ele não age sozinho. Ele pode agir, claro que Ele pode agir, mas Deus tem prazer em fazer, em ver coisas grandes acontecendo através de nós, de você. Então, nesta noite, eu quero que você olhe esse texto a partir desse tema da mensagem que Deus, quando me parei diante desse texto, o Senhor deu essa mensagem para esta noite. O tema da mensagem hoje é: ouse ousar em Deus. Diga assim, ouse ousar em Deus. Oh, glória. Pode ser melhor, diga assim, ouse ousar em Deus. Agora pega o teu dedo indicador, aponta para você, diga assim, ouse ousar em Deus. É profético hoje, hein? Vamos de novo, diga assim, ouse ousar em Deus. Ouse ousar em Deus. Por quê, pastor? Porque Deus é grande. Porque Deus é grande. Então, porque Deus é grande, eu vou ousar em Deus. Em Deus. Porque Deus é grande. E o Deus grande, Ele vai fazer coisas grandes. O nosso pastor Jailson Egito está internado aqui em Niterói, num hospital. Um quadro um tanto quanto preocupante. Sabe de onde ele veio? Ele veio de um lugar chamado São Sebastião do Maranhão. É 1.000 quilômetros de distância do Rio de Janeiro. É um lugar muito pequeno. Lá praticamente tinha uma rua. Ou praticamente ainda tem. Você entra numa ponta e sai na outra. Uma rua corta aquela cidade. Casinhas de um lado, casinhas de outro. Até bem pouco tempo atrás, não tinha asfalto. Era lama, era muito difícil ir para lá. O carro enguiçava, o carro atolava, era um caos. Muito difícil. Ele já está lá há mais de 20 anos. Fez uma linda igreja, uma belíssima igreja, com muita dificuldade. Está dodói agora. E a gente falando no telefone, ele diz assim, pastor, eu estava indo para Governador Valadares fazer exame, me examinar. E fazendo exames e mais exames, e fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro. Mas tem um exame que eu acho que eu vou ter que fazer no Rio, então, pastor, prepara aí o quartinho do profeta que eu estou indo para aí. E eu falei, vem rápido, vem com cuidado, precisamos de você. Aí, daqui a pouco ele liga assim, pastor, veio assim um algo assim. Aqui na igreja, o líder dos jovens de São Sebastião do Maranhão, um menino que foi criado lá, no meio daquele lugar, aonde não tem nenhuma perspectiva. Esse menino tinha um sonho de ser médico. E a igreja orando, família pobre, muito pobre, mas Deus colocou no coração dele a medicina, e ele começou a querer fazer medicina, estudar e correr atrás, no meio de animal, no meio de vaca, no meio de pasto. E esse garoto foi. Pastor, o nome desse menino é sobrevivência, passou até fome. Mas esse menino,
ele conseguiu fazer medicina e hoje ele é médico. Hoje ele virou um médico, formado em medicina. E esse menino, que agora já é um rapazinho de 20 e poucos anos, está atuando aqui num hospital top em Niterói. E eu liguei para ele, conversei com ele, e ele falou: pastor, passa os exames para mim. E eu passei, ele olhou: pastor, já falei com o meu diretor, vem para cá que eu já preparei tudo. Vem para cá que eu já preparei tudo. Convidei ele, mas está dando de plantão um dia de domingo. Olha, irmãos, Deus é grande, faz coisas grandes, mas Deus está ali esperando que eu diga: Senhor, aqui estão minhas mãos, tu pode fazer. Que texto foi que eu li? Livro de Esther. Que parte que eu li? Eu li a parte de Mardoqueu. Eu quero voltar a essa parte. Observe esse detalhe. Ora, na cidadela de Suzã, havia um judeu chamado Mordecai. Aqui está a genealogia dele, versículo 6. Olha isso. Grifa essa expressão. Quem está no computador, Josué, grifa isso. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados. Ei, olha só essa informação. Mordecai é exilado. Mordecai é um preso político, exilado. Um dia foram em Israel, pegaram as pessoas e levaram para lá. Então, Mordecai é um preso, é um apátrida, é exilado. Ele está preso lá. Foram deportados com Jeconia, rei de Judá, que Nabucodonosor, grifa essa expressão, Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. São exilados. Exilados. São exilados num país que não é o país dele. Ou seja, ele não tem os direitos que os nacionais têm naquele país. Não tem esse direito. A América do Norte está repleta de latinos que vivem lá, indocumentados. Aquela turma tem direito a não ter direito. Não pode tirar uma habilitação, não pode ter uma documentação, não pode sair do país, não pode sair do país, não pode, porque se sair não volta, se sair não volta. Vão viver quanto tempo lá, pastor? Há muito tempo. Se não der alteração, se não cometer crime, vai tocar a vidinha dele, mas com muita limitação, ou com muitas limitações. Por exemplo, uma conta bancária. Por exemplo, ser extorquido por um patrão perverso. Ele sabe que não tem documento e diz: olha, o salário aqui é tanto, mas como você não tem documento, eu vou pagar menos. E você não tem escolha. Ou pega ou pega. Você não tem escolha. Porque você sabe que se alguém te denunciar, você é deportado. Andam apavorados o tempo todo. Não podem cometer nenhum tipo de infração. Assim vivem os exilados. Assim vivem eles. Está aqui o texto. Ele era exilado, vivendo naquele país, com direito a não ter direito. Com direito a não ter direito. Tudo vai dificultar. De um trabalho a um... Tudo vai ser difícil. Tudo vai ser difícil. Vai ser mais difícil. Eu tenho muita gente na América. Muita gente. E a gente se fala o tempo todo. E, pastor, ora por nós, porque o ventinho está soprando. O vento está soprando. O vento está soprando. A última agora é uma querida que está precisando de um tratamento hospitalar. E chega lá, a pessoa pede o documento. E a pessoa não tem o documento. Ué, mas você não tem o documento? E quem atendeu disse para essa pessoa a seguinte coisa: volta para o teu país. Simples assim. Volta para o teu país. Volta para o teu país. Se você fosse um nacional, você teria uma maneira de entrar nos caminhos para conseguir um benefício.
Mas como você não é, volta para o teu país. Mardoqueu é essa pessoa. Ele vive num país que não é dele. Olha onde Deus vai nos levar hoje, queridos. Nesse país que não é dele, ou seja, que não tem nada a ver com ele, um dia surge, estoura uma crise lá no palácio. Palácio que não é dele, num rei que não é dele, numa nação que não é dele, numa cultura que não é dele. Eu vou ler isso aqui para você. Capítulo 1 agora. Versículo 1. Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava, na cidadela de Suzã, observe só que coisa interessante. Suzã é a capital daquele local. Mordecai mora naquele local, naquela capital. Onde ele mora? Ele não mora na área nobre, ele mora na periferia. Ele mora na periferia. O que fazem os exilados num país? Trabalho braçal, cortar grama, obras, cavar, é o trabalho braçal. Não é um funcionário de um órgão público, é trabalho braçal. Assim é Mordecai. Ele mora na mesma capital, no local da capital, mas ele mora onde? Lá na área mais pobre daquela local. O texto diz que o rei, então, ele deu uma grande festa. Versículo de número 5. Passados esses dias, o rei deu um banquete. 1 e 5, coloca na tela. O rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias no palácio real, no jardim do palácio real. Observe isso. Havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata, e colunas de alabastro, e a armação dos leitos era de ouro e de prata, sob o piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Veja a pujança do local, a nobreza do local, veja a riqueza que está estampada num quadro desse. A bebida era servida em taças de ouro, de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade e à riqueza desse rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Ou seja, os nacionais podiam comer e beber à vontade. Também a rainha Esther deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. No 7º dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, coração alegre por causa do vinho, chama-se, na língua portuguesa, eufemismo. Ou seja, coração alegre por causa do vinho é bêbado. Tanque cheio. Ele está bêbado. O rei Assuero ordenou a Meumã, Bistar, Arbona, a turma toda que servia de eunucos, que serviu na presença dele. Versículo 11. Que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Um rei bêbado, rico, ele decide, no meio dessa festa, chapado, bebum, ele decide que a esposa dele vai desfilar para os convidados. É uma mulher bonita, e ele disse, olha, manda chamar a rainha, com a coroa na cabeça, e ela vai desfilar, um desfile de rainha, para que eles vejam como a rainha é bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou
a rainha Vasti, a esposa, se recusou a atender a ordem do rei. Ordem de um bêbado não se atende. Verdade, Beth? Você não entendeu? Ela se recusou a atender a ordem do rei. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, que era seu costume fazer na presença de todos, que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram Carsena, Setar, Adamatá, Tarsis, Tararatá, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principal no seu reino. Ele perguntou: segundo a lei, o que se deve fazer a rainha Vasti por não ter cumprido a ordem do rei? Pergunta errada. Pergunta certa é certo um rei bêbado mandar a esposa desfilar? Essa era a resposta, a pergunta certa. O que você tem que fazer com ela? Porque ela não quis cumprir a ordem de um bêbado. Versículo 16. Melcã disse assim: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos. 17. Porque a notícia de que a rainha Vasti vai chegar a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido. Não, não é verdade. É uma meia-verdade, isso é um sofisma. Ou seja, estão dizendo assim, o ato de Vasti vai criar uma jurisprudência. Todas as mulheres vão fazer iguais, desde que tenha maridos bêbados também chamando. Ora, bora. Desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou a rainha Vasti que fosse trazida, mas ela não foi. Bem, escute isso agora. O que Assuero tem a ver com uma crise entre um rei bêbado e a esposa dele? O que ele tem a ver com isso? Hã? Eu não ouvi. O que ele tem a ver com isso? Nem daquele povo ele é exilado. O que tem a ver? Olha, o rei bebeu, ficou bêbado, chamou a rainha, ela não foi, e o que Mardoqueu, um judeu, preso naquele país, tem a ver com isso, irmãos? Nada. Nada. Isso não compete a ele. Isso não compete a ele. Isso não é no assunto dele. Nada a ver. É outro país, outro governo. Deixa os caras brigar lá para cima. O rei mandou Vasti embora. O rei rompeu o relacionamento. Despediu a esposa. Mardoqueu, lá na periferia que ele mora, o rádio corredor soltou a notícia. E o rei deu uma festa, essa festa que o rei deu aí, que saiu em todos os jornais, nas TVs, de muita riqueza, taça de ouro, comida para todo mundo, bebida para todo mundo. O rei ficou bêbado, chamou a esposa, ela não quis ir, o rei acabou o casamento, mandou a mulher embora. E agora, tem uma notícia nova no pedaço. O rei está fazendo um concurso para escolher uma nova esposa. Siga esse raciocínio. O que Mardoqueu é? Exilado. Ele é indocumentado, não é o país dele, não é o povo dele, não é a atmosfera dele, não é nada dele. Nada dele. O que um panamenho, um hondurenho, o que um nicaragüense tem a ver com um presidente norte-americano que está tomando decisões estranhas? Nada, nada a ver. Ele não é um cidadão daquele país. Nada. O que a turma que veio da Venezuela para o Brasil tem que se preocupar com decisões de Brasília? Nada. Não é o país deles.
Eles não pagam imposto, não têm imposto de renda, eles não fazem parte desse país. O sonho deles é melhorar lá para poder voltar. As exceções, não estou falando de exceções, estou falando da regra geral. Regra geral. Um exilado, ele vive à margem. Ele vive à margem. Ele não está pensando, não, ele não está pensando isso. Mesmo porque o coração dele não está ali, o coração dele está lá. Voltar para a terra dele. Voltar para a terra dele. Voltar para o povo dele. Então Mardoqueu recebe uma notícia que não tem nada a ver com ele. Nada. Mas quando aquela notícia chega, que o rei mandou a rainha embora e abriu um concurso para escolher uma nova esposa, Mardoqueu tem em casa uma sobrinha que ele está criando, órfã de pai e mãe, uma moça bonita. Ele olha para ela, ele pensa na notícia do palácio, do país que não é dele, do reino que não é dele, da nação que não é dele. E ele decide ousar em Deus. Ele chama Esther e diz: Esther, eu vou fazer a tua inscrição de seleção para a nova esposa do rei. E ele dá para ela uma ordem: você não fala nada, tu não diga nada, tu não diga de quem você é filha, tu não conte a tua história, não diga que você é exilada, tu não fala nada, tu entra e sem muito papo. Ele ousar em Deus. Estamos hoje no início de agosto. Eu quero que Deus toque em alguém hoje aqui, ou em muitos alguéns, e você diga: eu vou ousar em Deus. Um aleluia, dois aleluias. Eu vou ousar em Deus. Eu vou ousar em Deus. Quais coisas Mardoqueu podia ter pensado? Vamos pensar. Primeira coisa, isso não é comigo. Isso não é comigo. Não é comigo isso. Isso não é comigo. Não sou daqui. Não faço parte desse povo. Isso não é comigo. Ou, mesmo que fosse, isso aí é uma coisa de alto nível. Quem sou eu para pensar em propor, em sugerir alguma coisa lá para cima? É muito além. É muito além. Você está aqui hoje, Deus te trouxe. Diga assim: Deus é grande. Faz coisas grandes. E Deus espera que pessoas se apresentem. Deus é grande, faz coisas grandes. E Ele espera que pessoas se apresentem. Deus é grande. Ora, Mardoqueu podia pensar: não é comigo, não é meu povo, não sou daqui. E que se exploda lá em cima. Que eles se engalfiem, que eles se morram lá em cima. Isso não é assunto meu. Por que o diabo faz a gente pensar assim, irmãos? Por que a gente não começa a pensar grande em Deus? Pensar grande em Deus. Por que a gente não olha as situações, os problemas, e diz assim: opa, esse problema aí, ele está trazendo para mim um insight, está trazendo para mim uma iluminação, que eu vou partir para um algo maior. Deus te trouxe hoje aqui para isso. A gente vê situações e a gente cruza os braços. Ih, o bicho está pegando lá em cima. Ih, o negócio está feio lá em cima. O negócio está feio lá em cima.
Irmãos, não interprete mal, não interprete mal, pelo amor de Deus. Mas, o homem que está hoje comandando o Brasil, naquela eleição, ele ganhou uma eleição com um aparelhinho, com as mídias sociais. Quando você vê a despesa de campanha dele, é irrisória. Porque ele acreditou que sem dinheiro, sem apoio, contra tudo e contra todos, daria para chegar. Isso vale para você, meu irmão. Isso vale para você. Eu comecei falando de um doutor chamado Tadeu, que lá no meio da biboca, sabe quantos garotos de São Sebastião do Maranhão viraram médico? 0,0000000. Mas aquele garoto lá não tem faculdade. Lá, meus irmãos, é roça. É roça. Ele disse assim, não, eu vou. E ele acreditou nisso. Você está aqui hoje. Deus te expôs a uma situação. Deus te fez chegar para você um quadro. Você diz, mas isso é briga de cachorro grande, né? Mas do que eu? E está sabendo da última? O rei deu uma festança, só foi a nata. Olha, taça de ouro, comida, a nata da nata. E deu rolo. Brigou com a mulher, a rainha não quis desfilar, mandou a rainha embora. O que Mardoqueu pode falar? Isso é briga de cachorro grande. Né? Eu sou um exilado. Irmãos, Deus nunca vai nos expor a uma situação em que Deus não esteja pronto para dizer assim, se você se apresentar, se você se posicionar, se você acreditar, se você ousar, vai ter coisa grande. Agora vamos parar nessa história e vamos agora botar aqui um si. Quero botar aqui para você um si aqui. Esther, capítulo 3 agora. Eu quero que você leia agora um texto. Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3, versículo 8. Observa um detalhe. Esther 3 e 8. Você pode ler comigo? Me ajuda? Diga assim. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém o quê? Tolerar eles. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam o quê? Mortos. E eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata. Grife essa expressão, 340 toneladas de prata. Você sabe o que é isso, irmãos? 340 mil quilos de prata. Naquele tempo que Mardoqueu vive, os judeus que foram exilados estão espalhados em todo aquele território, em várias cidades. Diz a Bíblia que um príncipe, um primeiro-ministro, um príncipe importante do rei Assuero, usado e instrumentalizado pelo diabo, colocou no coração um sentimento. Sabe que sentimento? Matar todos os exilados, os judeus. Matar todos. E além de matar, ele propõe ao rei que se o rei der a chancela, pode matar, ele vai dar 340 toneladas de oferta para o palácio do rei Assuero. Isso beira a loucura da loucura. Veja só, o país vai ficar limpo dos exilados, todos vão ser mortos, e além disso, o país ainda vai ficar mais rico.
Esse é o clima em que Mardoqueu está vivendo. Há um ódio generalizado contra os judeus. Agora veja só, e se quando a crise pipocou lá, Assuero mandou a rainha embora, se Mardoqueu tivesse feito isso aqui, ó, isso não é comigo, isso é briga de cachorro grande, tem nada a ver comigo, sou exilado, correndo risco de vida, a nação nos odeia, o povo nos odeia, eu vou ficar aqui na minha vidinha, enquanto der para viver. O que aconteceria com ele? Nada. O que aconteceria com ele? E com os outros todos? Todos seriam mortos. Deus te trouxe hoje para falar contigo algo. Ouse ousar em Deus, porque a tua ousadia vai trazer vitória para a tua geração. Ouse ousar em Deus, porque a tua ousadia vai trazer bênção para a tua geração. Esther vai terminar com todo o povo judeu sendo abençoado, com Mardoqueu sendo elevado à posição de governo. Deus mudou a história daquele país, porque um homem decidiu ousar em Deus. O que falta? O que falta para a gente acreditar que dá para ousar? Quem foi que nos prendeu? Quem foi que nos convenceu que não pode, não é possível, ninguém consegue? Quem foi? Quem foi que disse para você que ninguém consegue? Quem foi que disse isso? Pastor, ninguém consegue, pastor, é muito difícil. Quem foi que disse para você que, pastor, é impossível, pastor? Pastor, hoje a gente criou uma palavra, pastor, é o sistema. Pastor, ninguém rompe o sistema. Pastor, ninguém rompe o sistema. Pastor, é o sistema. Quem disse isso para você? Diga assim, em Deus, todas as coisas são possíveis. Em Deus todas as coisas são possíveis. Pastor, ninguém rompe o sistema. A Bíblia diz que um juiz mau, um juiz perverso, que não temia Deus, um homem maligno, e tem na mesa dele, na gaveta dele, uma ação de uma viúva que ele não julga. Mas aquela viúva pobre, aquela mulher pobre, humilde, ela decidiu que a ação dela seria julgada. E ela ficou o tempo todo atrás dele, aonde ele ia, julga a minha causa, 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 sua doida, julga a minha causa, julga a minha causa. Até o dia que ele jogou, chega, essa maluca está acabando comigo, eu vou julgar a causa dela. Ouse ousar em Deus. Vamos repetir? Diga, vou ousar em Deus. Por que Deus colocou essa história aqui na Bíblia, irmãos? Para que Deus colocou essa história aqui na Bíblia? Para quê, irmãos? É só para a gente conhecer a história? Não. É para dizer assim, igreja, olhe para Mardoqueu, olhe para ele. Ele é um exilado, ele cria uma garota que é órfã de pai e mãe. Era para ser altamente complexada. Era para ser uma garota infeliz, triste. Era para ser uma garota, meu Deus, de mal com a vida, porque perdeu pai e mãe. Mas ele disse, Esther, Radassa, tu não fala nada, eu botei o teu nome, eu te escrevi, e quando você chegar lá para desfilar, olha, enche o pulmão de ar, levanta a cabeça e anda com a cabeça erguida. Anda, e solta o cabelo, agita, e anda. E se alguém falar, que moça bonita é essa? Qual é o teu nome? Radassa, ponto final. Qual é o teu pai? Acho que vai chover. Você tira da conversa. Qual é a tua mãe? Vai chover. Olha que passarinho bonito. Você sai de cena. Não abre muito. Diz a Bíblia que durante um ano ela ficou num spa. E todo dia Mardoqueu ia para a porta, gerando em oração. Então, diga assim, eu ouso e eu vou gerar.
Ele estava grávido daquilo, ele engravidou daquilo, ele está ali todo dia, 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 ele está todo dia ali, ele está todo dia ali, todo dia ali. Deus te trouxe hoje aqui, e eu quero que ao final desta noite você saia daqui com uma decisão, eu vou ousar em Deus, eu vou ousar em Deus, eu vou ousar em Deus, e Deus vai trabalhar comigo, Deus vai me ajudar, irmãos, Deus quando vê ele ousando em Deus, Deus começa a trabalhar, e o milagre começa a acontecer, ela cai na graça de um, cai na graça de outro, cai na graça de outro, e quem vai ser escolhida para ser rainha de um país inteiro? Quem? Esther. Irmãos, você acredita que todo lugar tem fofoqueiro de plantão, não tem? Tu crê que Deus calou todos os fofoqueiros? Porque não apareceu um filhotinho do inferno para dizer: ih, essa garota é judia. Essa garota é judia. Essa garota é judia. Essa garota, ela é exilada aqui no país. Não apareceu um fofoqueiro para dizer assim: ela fez o primário aonde? Onde ela fez o segundo grau? Não apareceu ninguém, irmãos. Deus calou o inferno. Quando você ousa, Deus cala o inferno. Quando você ousa, Deus cala o mundo espiritual. Deus cala, Deus cala, Deus cala. Ninguém assim. Ela é filha de quem? Essa garota morava onde? Ela morava onde? Ninguém, irmãos. Deus calou tudo, porque Deus trabalha a teu favor. Nunca se viu, nunca se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Eu quero que hoje você diga: Senhor, coloque um sonho teu no meu coração. Você ouviu o que eu falei? Coloca a mão no teu coração, coloca a mão, diga assim: Senhor, coloca hoje um sonho teu no meu coração. Coloca hoje. Coloca um sonho. Coloca um sonho no meu coração. Ó Pai, que o sistema não diga que eu não posso, que o sistema não diga que eu não consigo, que o sistema não diga que não vai dar, que o sistema... Deus, coloca um sonho no meu coração. Ah, Deus te trouxe hoje aqui para mudar a tua história. Senhor, coloca um sonho no meu coração. Senhor, eu vou ousar. Irmãos, agora, quando você ousa em Deus, não bote no Face. Quando você ousa em Deus, tu não bota no Instagram. Quando você ousar em Deus, tu não conta para ninguém, porque se contar vai dar ruim. É um segredo teu com Deus. Você acha que ele foi lá botar lá no Twitter lá? Hoje eu escrevi a minha sobrinha. Ele botou isso, irmãos. O inferno todo ia se levantar. Tudo que é demônio, tudo que é potestade, ia se levantar contra ele. Já pensou uma fotinha no Face? Eu e minha sobrinha, ela está escrita para escolher a nova rainha. Você acha que aquilo ia ficar de graça, irmãos? Ouse em Deus. E ouse na oração. Olha o que vai dizer esse texto aqui. Esse texto aqui é muito lindo. Quando vai dizer que Mordecai, todos os dias, versículo de número 11, coloca 11, 2 e 11. Olha esse texto aqui. Esther 2 e 11. Olha que linda essa passagem. Esther, capítulo 2, versículo 11. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Quanto tempo? Quanto tempo que ele fez isso? Quanto tempo? Agora, quanto tempo isso durou? Versículo 12. Versículo 12. Grifa essa expressão. Depois de 12 meses de tratamento. Mardoqueu passou um ano, todo dia, grávido daquilo, gerando aquilo. Você acha que nesse ano ele dizia lá para quem estava lá: ah, minha sobrinha está aí. Era isso que ia acontecer? Era isso? Vem cá, judeu, vem cá. Isso aqui, ela diz assim, fala assim: está fazendo o que aí? A minha sobrinha está aí.
A minha sobrinha está no concurso. Tu acha que ele fez isso? Hã? Está fazendo o que aí? Está fazendo o que aí? Só dando uma volta. Pegou de novo. Está fazendo o que aí? Estava em casa e falei, vou dar uma volta aqui. Só, Senhor, 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 Senhor. Trabalho. Está falando o que aí? Nada não, só nada não. Diga assim todo dia. Diga todo dia. Deus está te desafiando hoje. Diga assim, 7 de agosto. Começa hoje a minha batalha. A minha batalha começa hoje. Eu não esqueço o Edmé Williams falando aqui nesse púlpito. Quando Glenn tinha que fazer odonto, queria que fizesse odonto, e o marido tinha falecido. E ela queria que ele conseguisse uma vaga na UERJ. Você sabe onde é a UERJ? Já viu o tamanho da UERJ? Ela contornava toda a UERJ. Tem uma vaga. Senhor, eu só quero a vaga do meu filho. Eu não quero tudo, eu só quero a do meu filho. Edmé Williams, aquela mulher, ela contornava todo o campus da UERJ, irmãos. Vai do Maracanã até perto da Mangueira. Eu só quero a do meu filho. Eu só quero a do meu filho. Alguém vai, ô mulatona, o que foi? Mais do que eu todo dia. Diga assim, mais do que eu todo dia. Deus te trouxe aqui para te equipar. Ouse ousar em Deus. Ouse ousar em Deus. Ouse ousar em Deus, porque Deus vai trabalhar. Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Irmãos, Deus só está esperando uma atitude tua. Ouse ousar em Deus. Ouse ousar em Deus, porque Deus vai entrar em ação. Ouse ousar em Deus. Depois de 12 meses, e versículo 11, volta o 11, o 2 e 11, agora mesma cor, Mordecai passeava todos os dias, irmãos, passeava, ele não tinha estresse, ele não estava nervoso, não estava com ansiedade. Quem passeia é porque tem paz no coração. Ele dizia assim, Senhor, a minha parte eu fiz, botar o nome dela na lista é comigo, inscrever ela é comigo, agir lá dentro é contigo. Age, 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 age. Passeava todos os dias para saber como Esther estava. Naquele tempo não tem telefone, não tem celular, não tem mídias sociais. Meu Deus, passar aí alguém, e aí, tudo bem? Como é que está lá? Tudo bem? Como é que estão as moças? Tudo bem? Tu viu uma assim, uma bonitinha assim, cabelinho assim? Vê lá, estava lá. Como é que ela estava? Estava alegre? Não, ela estava alegre. Amém, amém, amém. Por que você alguma coisa? Não, só para saber, né? Só para saber. Ouse ousar em Deus. Eu quero perguntar se você tem um sonho aí. Desde os materiais aos espirituais, ou dos espirituais aos materiais. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ouse ousar em Deus. Ouse ousar. Senhor, é muito difícil, é humanamente impossível. Não tem nada a ver, mas eu vou usar. Eu vou usar. Aqui nessa igreja congregou um rapaz chamado Wendel. Só os antigos conhecem. Filho de Ângela Penido e Dário Penido. Dário Penido é dono de uma grande oficina aqui na Rua Uranos. Muita gente conhece Dário Penido. Uma oficina mecânica. Trabalha para seguradora, trabalha para muita gente. Um belo dia eu estou ali naquela oficina, papeando com o pastor Dário. E está lá o Wendel, o filho dele. Eu chego para o Wendel, dou um abraço e digo assim, campeão, se prepara porque daqui a pouco você vai assumir esse negócio aqui. É um prédio próprio. E isso aqui vai, crescer muito mais. Ele olhou para mim e falou assim, não, pastor, eu não quero isso aqui não. Eu falei, cara, que isso, cara? Uma oficina dessa.
prédio próprio, na rua Uranos, contrato com shoppings, com não sei o quê. Não, pastor, não quero isso aqui não. Eu falei, como assim, Wendel? Wendel. Enquanto eu falo com ele, passa um avião para descer no Galeão. Ele disse, pastor, meu negócio é lá, ó. Aí apontou o dedo. Aí eu olhei, eu bobinho, deu aquela menina, falei, Wendel, andar de avião é mole, você vai trabalhar, ganhar dinheiro, compra passagem e voa. Não, pastor, não é andar de avião. Eu vou cuidar de avião. Eu olhei para ele, mas tinha tanta graça de Deus naquela hora, que eu disse, amém, assim seja. O Wendel hoje é o homem da Latam, da aviação. O Wendel hoje, ora ele está na França, na Airbus, ora está na América, na Boeing. O Wendel hoje reúne os pilotos de jato para dar aula, para explicar como funciona um cockpit de avião. O Wendel hoje é o cara daqui de cima. Meu Deus, o cara é meu amigo. Eu conheci esse cara dentro de uma oficina mecânica e disse, pastor, o meu negócio é lá. Hoje ele fala de turbina. Hoje ele fala de decolagem, aterrissagem. Hoje ele fala de painel. Eu falei, caramba! Pastor, estou indo para a América dar mais outro curso. Estou indo para Airbus dar outro curso. Vai comprar um avião novo. Eu estou indo ensinar como funciona. Um garoto que morava em Inhaúma. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você. Deus é grande. Faz coisas grandes. E Deus está querendo pegar as tuas mãos. Você vai repreender da tua vida. Isso não é comigo. Isso é briga de cachorro grande. Isso não é comigo. Isso não é comigo. O que tem a ver isso comigo lá em cima? Alô. Quer dizer, o rei rico ficou bêbado, expôs a mulher, ela não quis, brigou com... Isso é coisa deles. Não. Aquela briga é uma oportunidade para Deus mudar a tua história. Eu vou repetir, aquela briga lá, aquela bebedeira lá, é uma oportunidade para Deus mudar a tua história, a tua e da nação, a tua e de todo mundo. Deus vai mudar a história de todo mundo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Capítulo 10 de Esther. Capítulo 10 de Esther. Versículo 1. Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, ao relatório completo da grandeza de Mordecai. Colore isso, por favor. A quem o rei exaltou. Não está escrito, tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. O rei Assuero exaltou Mordecai. Um exilado que vira governador. Um exilado que vira uma autoridade. Deus quer mudar histórias hoje. Amém? Pega o teu dedo indicador, faz assim. Vira para você. Agora diz para você assim, ousar em Deus. Ouse ousar em Deus. Ouse em Deus. Em Deus. Em Deus. Em Deus. Em Deus. O problema lá, na verdade, é Deus dizendo assim, ó, se você entender esse mistério, eu vou abençoar você. Se você entender esse mistério, eu vou abençoar você. Essa semana no jogo do Atlético Goianiense, lá no Uruguai, jogando com o time do Uruguai, em que no outro time estava o Soares, esse jogador tremendo, que jogou na Europa, no Barcelona, cracaço de futebol. O Renan, nosso obreiro aqui, nosso irmãozinho, era reserva. A gente se fala no telefone. Pastor, continua orando, pastor. Estou no banco, sem chance. Estou no banco. Pastor,
Estou viajando, vou estar na reserva, vou para o Uruguai. Quem vai jogar? É o titular. Ele vai jogar. Ele é o cara. Começa o jogo. O titular, goleiro titular se machuca. Entra o reserva. E quando o reserva entra, o pessoal reserva, caramba, como é que vai ser? E o cara começa a fechar o gol. E fecha o gol. E a imprensa esportiva que está lá vendo o jogo, mas esse goleiro, esse cara é reserva mesmo, hein? O cara está agarrando tudo, o cara pega tudo. Pega tudo. Todo mundo foi para aquele jogo sabendo quem vai ser o grande astro daquele jogo. O Suárez. É o cara. É o cracaço. É o da seleção do Uruguai. Mas quando termina o jogo, a imprensa, num consenso, numa unanimidade, diz: o melhor jogador em campo, quem é? É o goleiro reserva. É o reserva, o goleiro. Recebe lá o troféu. O mundo inteiro vai falar que naquele jogo o melhor em campo foi o goleiro. Em nome de Jesus, meu irmão, sai dessa caixinha hoje, pelo amor de Deus. Sai desse anonimato. Saia, por favor, dessa insignificância. É um espírito. E vamos mandar esse demônio embora. Diga assim: vou mandar embora hoje o espírito da insignificância. Manda embora. Isso é um demônio, isso é um capeta, isso é um diabo que pegou você ali. Mais do que eu estar ali, eu estou nem aí, eu quero mesmo que o circo pegue fogo. Não, isso é o que o diabo quer que você fale. Isso é o que o diabo quer que você fale. Não faz isso não. Não fale isso não. Não fale isso não, porque Deus vai mudar a história. A última eleição do nosso estado aqui, eu não tenho amizade com ele, eu não me relaciono, mas o governador era o famoso, era o cara importante juiz. E quem era o vice? Era um minhoca qualquer. Era um minhoca. Quem era o minhoca? Quem era o vice-governador? Quem conhecia ele, irmãos? Ninguém, um zero à esquerda. E de repente sopra o vento, sai o governador. E quem assume? O minhoca. O cara vira o governador do estado. Sabe quando aquele rapaz teria a chance de ser governador? Dia de São Nunca de tarde. Mas Deus sopra umas coisas e Deus muda. Irmãos, Deus hoje vai soprar um vento. Deus hoje vai mudar a história. Você vai sair daqui hoje pilhado. Eu vou ousar em Deus. 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 Hoje eu vou sair daqui pilhado. Eu vou sair aqui, Deus. Eu não vou perder oportunidades. Fatos e circunstâncias são Deus sinalizando que é coisa para você. Amém? Amém ou não amém? Veja só, Deus levanta um país contra Israel. Desse país levanta um gigante, um brutamonte chamado Golias. Uma coisa monstruosa. Davi chega em casa, o pai fala: filho, você chegou? Não pergunta como foi. Não pergunta se hoje teve que matar alguma cobrinha. Não, olha, leva lanche para os teus irmãos. Teus irmãos são importantes, estão lá na tropa. Leva lanche. Sim, senhor, papai. Servo é para obedecer. E ele vai levar. E quando ele chega lá, ele vê aquele gigante, aquela coisa monstruosa, levantando e bradando. Irmãos, aquela crise era a oportunidade que Deus estava dando para Davi, de botar o nome dele na história. Ele não voltou para casa correndo. Ele não disse: não, eu não sou soldado, eu não sou nem escoteiro. Esse assunto não é meu, né? Esse assunto não é meu. Não, ele puxou para ele. Quem é esse incircunciso? Quem é esse incrédulo aí, que se levantou contra o Deus que eu conheço? Esse cara vai cair hoje. Ousar em Deus. Eu estou sendo claro para alguém aqui ou não, irmão? Ousar em Deus. Já contei, muita gente já sabe, 7 anos e meio como consultor de uma multinacional da Alemanha. Aí comecei a ficar triste, porque ela tinha tantas normas rígidas de venda. E eu fazia o cliente, aquele cliente enorme que eu via que tinha potencial, mas quem está na Alemanha, lá em Wuppertal, na Alemanha, não está vendo. Aí eu mandava o pedido: não, mas ele tem
ele tem um probleminha aqui, acolá, e não sei o quê, não pode vender. Aí eu voltava lá, olha, não aprovaram a venda. Mas por quê? Eu sei, a culpa é minha, a culpa dele. Aí eu falei, sabe uma coisa? Deus está me mostrando que essa crise, ela pode ter uma outra solução. Aí Deus me deu uma inspiração, eu voltei lá na multinacional, fiz uma carta, pedi demissão. Eu pedi demissão. E falei assim, eu quero demissão. Não vamos mandar você embora, você é valioso, você é importante, nós queremos você na equipe. Tu vai para o concorrente. Eu falei, não vou para o concorrente, com uma condição. Eu quero o Del Credere. Del Credere era um crédito que eu podia comprar na empresa sem aquele engessamento. Tá bom, para você a gente vai dar. Vamos criar aqui uma linha de crédito para você, digamos hoje, 50 mil, 100 mil, 200 mil. Você tem isso aqui, porque tem 7 anos que a gente se conhece. Eu falei, ótimo. E a partir daquele crédito, Deus me fez virar o maior distribuidor dessa multinacional do Rio de Janeiro. Porque eu ousei. Sabe como eu comecei, irmãos? Dentro de um quartinho de 2 metros por 1,5 metro. Dentro de casa. O telefone tocava, o nome chamava-se Itra. Aí, cala a boca, desliga. Itra, bom dia. Itra, bom dia. Quem ligava não sabia. Espera que eu vou passar para minha secretária. Aí lá vinha a Luciene, fritando uma coisa lá, cabelo de gordura. Eu já estava com o telefone. Ela, bom dia, é a secretária Luciene. Não, é para tirar o pedido. Ah, sim, ele está em reunião. Eu estava atendendo. Ele está em reunião agora, ele já vai atender. Com 3, 4, 6 meses, nós compramos uma propriedade. Um galpão. Ousar em Deus. Você entendeu? Agora, vira o dedo, vira assim. Ousar em Deus. Ousar em Deus. Irmãos, alguma coisa me diz que hoje vai ter uma virada de chave. Hoje Deus vai virar a chave. Hoje Deus vai virar a chave para muita gente aqui. Hoje vai. Ouse ousar em Deus no mundo espiritual. Um filho rebelde, ousar em Deus. Olha, compra para ele já um terno e uma gravata. Para isso aí, irmã, é porque você vai ser obreiro. Você vai ser obreiro. Há dias atrás eu estava pregando num complexo alemão. E Deus trouxe uma glória. Deus trouxe uma glória. Está lá um rapaz lá, andando lá com a turminha lá dos guarda-chuva. E Deus me tomou uma coisa. Eu peguei a gravata, arranquei a gravata. Ninguém tirei a gravata. Isso aqui é para você. Tu vai ser um futuro obreiro dessa igreja. Ninguém disse, pastor, você vai ser um obreiro. Segura a gravata. Você vai ser um obreiro dessa igreja. Um ato profético. Liberei um ato profético. Liberei. Diga assim, Satanás, tu faz as tuas gracinhas e a igreja vai surfar nisso. O diabo fez o rei beber, fica bêbado, expôs a mulher, ela não aceitou. Diga assim, e Deus foi glorificado. Ah, meu Deus. Se você entender isso hoje, irmãos, aquela bagunça que está lá em cima, é para Deus te exaltar. É para Deus te exaltar. Irmãos, Deus está querendo buscar a vida para exaltar. Agora, se você entrar na pilha, não vou curtir. O rei mandou a rainha embora. Você vai entrar nessa? Teu caminho é outro. Tu não vai dar palminha para essa briga, não. Bem feito. A casa dividida. Não entra nessa, não. O pau quebrou lá, diz assim, Senhor, como é que tu vai me usar? Como é que tu vai me usar nisso? Senhor, qual é a estratégia? O que eu faço? É uma prima ou sou eu mesmo? Como é que eu vou ousar? Eu vou ousar. José está preso na cadeia injustamente. Ele não merecia estar ali. Ele está injustiçado. O país não é dele. Aí chega o copeiro e o padeiro, egípcio, tão amargurados, foram presos. O que José podia pensar? Que morram egípcios infelizes. José não. O que foi, filho? Não, eu tive um sonho aí.
teve um problema, o rei nos prendeu, mandou para cá preso, agora está com sonho. Conta o teu sonho, filho. Conta o teu sonho. José vai dizer, olha, irmão, vocês vão queimar no inferno. Não. Olha, o teu sonho é assim, em 3 dias, você volta para o palácio. Você em 3 dias, passa em Inhaúma. Vai para Inhaúma. Vai para Inhaúma em 3 dias. Quando tu chegar lá em cima, tu lembra de mim. O cara vai e esquece. Anos depois, o cara lembra. Manda chamar ele. José não tem mágoa. Ele diz, não, revelo mais nada não. Já revelei e não deu certo. Ô rei, tu vai morrer à míngua. O farol tá sem dormir? Tu vai morrer sequinho. Não. Conta o sonho, cara. Olha, o sonho é esse. Ouse ousar em Deus. Nesta noite eu quero propor um ato profético. Alguém que tem um esposo incrédulo, uma esposa difícil. Experimente orar com a imposição de mãos sobre a cama dele e dela. Experimente. Senhor, eu declaro que nessa cama está dormindo agora um homem de Deus. Eu declaro que nessa cama está dormindo agora uma mulher de Deus. Ouse ousar em Deus. Ouse ousar em Deus. Ouse a teu respeito. Não se apequene, não se diminua, não se apequene. Não se apequene. Você vai ter que voar alto, porque Deus te trouxe aqui para voar alto. Você vai ter que voar alto. Hoje eu vou chamar para ministrar a oração nesta noite. Pastor Sérgio, presta atenção, fica ligado. Pastor Sérgio hoje é um biólogo do Instituto Oswaldo Cruz. Mas ele entrou como porteiro, não foi? Entrou como porteiro. Entrou como um porteiro. Conheço esse varãozinho desde que muitos anos. Montadinho na motinha dele. E Deus mudou a história. Irmão, se uma pessoa hoje entender essa mensagem, está entrando ali agora, Portugal, Setúbal, Guiné-Bissau, Massachusetts, Catalunha na Espanha e vários. Irmãos, se uma pessoa, mas tem mais de uma pessoa. Eu quero hoje que você fique incendiado com isso. Mardoqueu tinha tudo para dizer, isso não é comigo. O rei brigou, que se exploda ele. Que todo mundo morra lá em cima, eu quero é voltar para o meu país. Ele tinha tudo para dizer, eu cruzo os braços, isso não é comigo, não tem nada a ver comigo, não sou daqui. Ele tinha tudo para fazer isso. Mas ele decidiu que ia usar em Deus. Ele não usou a razão, porque se você usar a razão, tu não faz. Ele usou a fé. Vou repetir, ele não usou a razão. Porque se ele usa a razão, Esther vai ser morta. Porque quando descobrir, ela é uma impostora. Quem te botou aqui, garoto? Você vai ser morta. E quem te botou vai morrer também. Ele não usou razão lógica, racional, humana. Ele usou a fé. E a fé, irmãos, ela anda numa dimensão, ela anda num nível que a razão não anda. A fé anda num nível que a razão não anda. Então, se você conseguir entender isso hoje vai ser um dia de muitos testemunhos. Amém?